Eita, muito boa noite, senhoras e senhores. Chegando o programa Caos e a Caos. É o programa mais maluco da região, diretamente da terrinha do Água Preta para todo mundo do Brasil, varonil, dos Estados Unidos, América do Norte aí, né? Europa, quando se fala de Europa também se fala Portugal, Itália, França. Tem muita gente de Itaém nesse mundão de Deus e nós queremos levar o nosso carinho, a nossa alegria e vamos que vamos. E hoje nós temos convidados ilustres aqui. Vamos fazer as coisas aqui aos poucos, porque o negócio aqui foi corrido, mas um pouquinho de atraso. Enquanto você, madame, tá aí arrumando o compadre aí, chegou da farra e falou que estava na cavalgada. Só Deus sabe onde é que ele estava. Eu vou arrumando ele aí, pega o celular dele aí e clica aí no programa aí, enquanto a gente vai dando um susto no estômago aqui, ajeitando tudo aqui, tá beleza? Ok. Ô Buiú, pega aquela iluminação, aqui é tudo ao vivo, que tá lá dentro e coloca ali, porque o rosto de Antenor Rodrigues tá parecendo que foi queimado não sei o que aconteceu com ele não, entendeu? Deixa eu ver aqui, consertar as câmeras aqui, que o negócio aqui tá bravo hoje, viu? Eita, que coisa, rapaz. Deixa eu ver aqui quem mais que eu tenho que arrumar aqui. Rapaz, o trem aqui tá tenso, viu, Dom Galego? O trem aqui tá tenso, viu, Dom Galego? Rapaz. Meu Deus do céu, Dom Galego. É muita câmera. Hã? O programa desgramado é muita Ô, programa desgramado. Como é que faz com esse programa aí, velho? Dá um trabalho. Eita. Mas, rapaz. Esse tá bom. Isso. Vira pra nem galego aí pra ver. Pra nem galego. Isso. O problema é nem galego que tá na escuridão, velho. Mas sabe o que é, Buiú? Aquela lâmpada dali, ó. Vira ela. Ela tá me atrapalhando. Gente, aqui ao vivo o negócio. Vai virando ela, que eu vou te falando. Não, vira pra cá. Vira pra meu lado. Vira. Peraí, deixa eu ver o que vai dar aqui. O trem aqui tá tenso, hein? Tá tenso. Não sei o que aconteceu com o Dom Galego hoje. O Dom Galego hoje tá... Eita, gente, o negócio não é brincadeira, não. Mas... Vamos arrumando aí ao vivo mesmo, viu? Vamos arrumando que o programa é ao vivo mesmo, não tem jeito. Entendeu? Bora ver como é que tá todo mundo aí. Vamos conferir aí nossa plateia. Ih, rapaz, olha eles aí, papai. Ixi. Peraí que nós vamos chegando. Vou tirar aqui. E aí, Dom Galego, tudo bem? Rapaz, bom demais. Deixa eu ver onde é que você tá, né, Dom Galego? Rapaz, bom demais. Eu nunca teve melhor do que agora. Rapaz, olha o que Buiú fez com você. Apaga essa lâmpada daí, Buiú. Apaga, Buiú. Buiú tá esculhambando com você hoje, né? Aí. O que é que ele tá fazendo com você, Buiú? Rapaz, né? Ele tá te perseguindo hoje, né? Rapaz, você só fala rapaz, né? Esse programa só apronta comigo, rapaz. Buiú parece que hoje tá... Não quer clarear, não quer me iluminar meu rosto. Não tá querendo. Mas vamos começar assim mesmo o programa. É com o Buiú perturbando? Buiú tá me zoando. Buiú, assim não, eu não vou pagar seu salário, não. Aí, ó.
Vou mandar Agora que enquadrou você, né? Vou mandar baixar para meio salário o salário de Buiú. Buiú tá me sacaneando. Né, dá pra você aí apresentar os convidados, né? Rapaz, eu queria aqui, é uma satisfação imensa estar aqui nesse programa mais uma vez e agradecer a audiência, né, os ouvintes que estão nos assistindo. E queria aqui falar do meu amigo Darim. Darim é uma prata da casa e é um dos artistas de Itaém, um grande artista de Itaém, que mais ajuda esse programa e colabora com esse programa. Então eu fico muito feliz e muito grato por Darim estar aqui, porque... e também queria agradecer a presença de Tonho Cobrinha. Tonho Cobrinha é uma personagem de Itaém. E Tonho Cobrinha é um cara que tem muitas histórias. E acho que uns 4 programas ainda não acaba a enciclopédia de história de Tonho Cobrinha. E também agradecer a Tenor. Como é que é? Ele é autor de enciclopédia? Eu acho que ele é um museu de história, Tonho Cobrinha. Ah, meu Deus do céu. E agradecer a todos e a gente começar o programa. Eu posso começar fazendo a pergunta para Tonho Cobrinha? Acho que você já começou mesmo. Vai fundo. A primeira pergunta eu queria fazer para Tonho Cobrinha, porque Tonho Cobrinha é um cara assim que quando Tonho Cobrinha foi embora de Itaém, me fez muita falta, porque a gente tinha muito assim, uma amizade grande, né? E Tonho Cobrinha ter retornado para Itaém, eu fiquei feliz quando eu sabia que Tonho Cobrinha estava em Itaém. Mas Tonho Cobrinha é um cara que eu admiro pela pessoa que é e pela história que Tonho Cobrinha tem em Itaém. Eu queria te perguntar, Tonho, veja bem, você morou em São Paulo, né, muitos anos, foi motorista de ônibus em São Paulo e também você teve muitos casos, muitos romances. Eu fiquei sabendo que você foi casado 16 vezes, que você não sabia, e que teve 16 filhos. Ô, Nê, eu morei em São Paulo 29 anos, moro ainda, eu moro ainda em São Paulo, vim para Itaém, estou retornando para São Paulo muito breve, e você contou a menos, eu casei 18 vezes, 18 vezes. Então, errei 2. E nunca separei de nenhuma mulher, elas que me largam, eu não largo nenhuma delas. Mas os filhos? Filho, eu tenho mais filho que coelho. Rapaz, eu tenho uns 18 filhos. Então, eu vou emendar logo a pergunta na outra. Olha. Fiquei sabendo que recentemente você teve um caso com uma menina chamada Marusa e, por sinal, essa menina está grávida de você. Explica isso aí. Nem galego. Eu tive tantos casos, mas essa Marusa está grávida, eu garanto que não é meu, que ficou... Tem 1 ano e 3 meses que eu fiquei com a mulher, como que ela está grávida? Então, eu levei galha, não é filho meu não, só se fizer DNA. Marusa está em BH, é uma grande amiga minha, já ficamos juntos, já namoramos, mas ela não tem nada a ver, o filho dela não é meu não. E se for também, se fosse meu, eu assumiria. É mesmo? Sem problema. Essa foi a melhor parte. É um a mais, um filho a mais não tem problema. Essa foi a melhor parte. Mas, ô, Ney Galego, você pode esperar que eu tenha um caos seu, esse caos seu eu vou contar, tá? Você anda contando caos dos outros, eu vou contar um seu. Me espera. É mesmo, rapaz? É. Rapaz. Quando o Miranda me dá essa oportunidade, eu vou contar esse seu caos. Rapaz. Eu vou te contar. O programa mal começou e ele já entrou de sola assim. Ele gosta de mexer, Miranda. Do céu. Ô Miranda, e tem também hoje aqui, que a gente vai desvendar o mistério. Mas você não apresentou o restante dos convidados, não? Mas vamos desvendar também o mistério do dinheiro que pai passou para Rogerão, né? Deixa isso pro final. Tá. E queria também aqui fazer a primeira pergunta para você não apresentou o Darinho, você não apresentou o Darinho, você apresentou o Darinho? Apresentei. E Antônio Rodrigues, você apresentou? A pergunta para Darinho, né? Certo. Ô Buiú, faça favor aqui. A pergunta que eu queria fazer é essa. Troca o microfone lá. Você já foi político e você foi vereador por 3 vezes em Itaém. E você candidatou a 4ª vez, né? E perdeu por 6 votos. 6 votos. Não foi eleito. Hoje o seu irmão é vereador por, acho que está no 3º mandato, né? 4ª vez. A 4ª vez. Eu queria te perguntar o seguinte: se você
você se candidata a vereador hoje, o seu irmão abriria mão para te apresentar? Não, uma ótima noite a todos vocês que estão assistindo o programa. Eu quero agradecer primeiro a Edivaldo, a Negalê, que eu sou fã desses dois homens, independente de qualquer coisa. E eu sinto bem aqui no programa, tanto que fui convidado ontem, tinha um compromisso hoje, eu deixei para... O microfone dele está muito distante. Eu uso na mão mesmo? Tudo aqui. Eu costumo dizer que participar desse programa seus aqui, né, é um prazer quase sexual. Vixe, Maria. Peraí, deixa a guria sair da frente. Enorme estar com vocês aqui. E Antenor do lado aqui, um irmão que eu tenho, uma pessoa humilde igual eu também. E eu diria para você o seguinte, voltando à pergunta que você me fez, eu não tenho vontade de voltar na política, porque antigamente o vereador era para estar lá dentro, representando o povo, fiscalizando, fazendo as leis e ajudando os eleitores. E hoje eu estou vendo que virou mais um comércio ser vereador também. Um balcão de comércio. Como você falou, eu concordei com o que você disse aquele dia, porque eu costumo dizer o seguinte, o vereador, a função do vereador é fiscalizar e legislar, fazer as leis e fiscalizar as obras do prefeito, o que é feito no município. E eu não vou dizer todos, são poucos que têm essa intenção. E eu sou do tempo de Daniel de Sá, Messias, Belceno e Batinga, vereador, ele pegava as pessoas doentes, trazia no hospital, dava o remédio. Para mim, o vereador em Itaém tem que ser dessa forma. Trabalhava com amor. Trabalhava com amor à camisa. Eu fiz muito isso. Mulher já pariu dentro do meu carro. O eleitor meu estava com um filho doente, eu ficava à noite com ele. Eu ia, então isso para mim eu fazia com o maior prazer, com a maior sensação, você tem de servir. Porque eu nasci para servir. Eu acho que o homem que não nasceu para servir, não serve para viver. E o prefeito atual aí, não estou misturando política, mas o prefeito atual é um camarada do bem. E eu vejo nele aí o seguinte, até quis conversar com ele, não tive a oportunidade. Ele está lá como prefeito porque ele já fez muito pelo povo de Itaém. Ele já fez muito pelo povo de Itaém. Pena que essas pessoas humildes, igual nós, que ajudamos, às vezes não tem a oportunidade de conversar pessoalmente com ele, porque os que arrodeiam ele não deixam essas pessoas conversar. Eu fico com pena, às vezes eu sinto, porque já que o programa aqui é eu tenho um exemplo aqui vivo de uma pessoa que eu falei para ele um dia, falei assim, ô Antenor, eu vou conversar com o Nilton para dar um emprego para você, porque eu vejo que você é um camarada do bem, um camarada que ajuda as pessoas também e precisa. Ele falou assim, Dani, tem gente que precisa mais do que eu. A minha mulher é aposentada e lá em casa não falta o arroz e o feijão. Eu cheguei a arrepiar quando ele falou isso comigo. Então, esse aqui, Nilton, é um amigo seu, esse aqui é um amigo do povo. O cara que recebe da prefeitura e come o dinheiro e não tem coragem de dar uma colher de arroz para ninguém, ele não está ajudando o prefeito. Tem pessoas ali do lado do prefeito ali que se tirar o salário dele 30 dias, ele vira inimigo de Deus. Esse é um exemplo que eu estou dando do político bom. Ele é um cara humilde e eu tinha vontade de conversar com ele para tentar saber o que está acontecendo, porque ele, quando era Gedeon prefeito, ele ajudava muitas pessoas. Quando era Neco prefeito, ele trabalhava também, ele ajudava no salário dele. Ele era uma pessoa que ajudava o povo. Ele foi prefeito porque eu pensei que Milton ia estar prefeito. Porque é diferente. Tá prefeito, tá secretário, eu acho que é diferente do que ser secretário. Ninguém é secretário e ninguém é prefeito. Você tá prefeito 4 anos, depois de 4 anos entra outro prefeito. Você pode não estar mais. Tá certo? Então não é um cargo para sempre. É um cargo de 4 anos. Então eu tinha vontade de conversar com ele para esclarecer isso, porque ao invés de deixar um camarada que tem dinheiro para emprestar juros, ganhando 6 mil, ele ampara 6 famílias. Vamos fazer o seguinte. Tá? Então o problema, então, tá bom. Muito obrigado. Problema é a catrepia. Então vamos falar de música. Vamos fazer o seguinte. Essa questão, por exemplo, do prefeito aí. Mas eu não tenho nada contra o prefeito. Nós vamos ter a oportunidade de convidá-lo aqui e ele, se quiser falar sobre o assunto. Justamente. Mas o programa aqui hoje quer esclarecer o fato do dinheiro. Peraí, que dinheiro? Vai. Onde Dinheiro. isso aí direito? Não, veja bem, gente, olha só. Negadê que já colocou os carros adiante dos bois, mas eu quero dizer o seguinte: surgiu uma polêmica lá na terra de Tio Sam e jogaram essa bola para o programa resolver. O programa não tem essa função de resolver problema de ninguém, tá? Mas a gente quer reestabelecer essa amizade
O que foi aí? Quem é o do corona? Está com corona aí? Não, né? É o seguinte, então é o seguinte, a função do programa é levar alegria, é levar descontração. Nós não queremos que haja inimizade em canto nenhum, em lugar nenhum. Então é o seguinte, no momento correto, nós vamos ter uma pauta sobre esse assunto. Daqui a pouquinho, vamos estar falando com eles e com certeza... Eu posso dar uma ideia, Miranda? Pode. Você pode dar até mais que uma ideia. Não, mais que uma ideia não, uma ideia só. Aí nós podemos ligar para o Rogerão ao vivo e ligar para o Bye Bye. Eles dois vão esclarecer essa situação. E no final o programa dá opinião para saber onde que esse dinheiro está. Ô, Ney, mas está uma gataiada desgramada aqui nesse programa. O que é? Pois é. E por sinal eu quero contar a história do gato, meu, lá na roça. Gato. Eu quero primeiro Darinho tocar uma música, né? Mas primeiro eu quero ver Tonho Cobrinha contando um caso, depois que Darinho contar a música. Não, peraí. Tonho, quem é o que aí mesmo? O que vai acontecer mesmo? Darinho agora de música. Darinho agora de música. Porque você tá dirigindo o programa hoje, mas você não tá muito certo hoje, não, né? O que aconteceu? Tá bem velhinho. Fala pra mim, durante a semana aí, o que foi que aconteceu? Vamos de música. Vamos de música, depois você me conta isso aí. Bora, Darinho, risca essa viola aí. Eu quero mandar esse modão aqui para todos os apaixonados de Itaém que estão aqui também, o Tom, o Ian, o Ney, o Divaldo, o pessoal do Corró que está assistindo, Guilherme, Eliseu, o Onofre, uma galera do Teoflotone que está lá em Aurita. Eles pediram para eu mandar um alô para eles e pediram para me cantar Boate Azul, depois vai Boate Azul para eles lá. Eles estão na sintonia, mandei se inscrever no canal. Já que todo mundo é apaixonado aqui, Tony casou 18 vezes, aí o modão apaixonado. Te visito nos seus sonhos pra dizer que você é muito mais que especial e que Deus me deu de presente você, o amor mais lindo e fora do normal. E dentro de você vou estar sempre guardado. Você não vai me ver, mas estou sempre ao seu lado. Se existir uma outra vida, outra vez estou aqui. E Deus de novo, só com você é que eu consigo ser feliz. Se existir uma outra vida, outra vez vou te encontrar. E Deus de novo vai deixar eu te amar. Só com você é que eu consigo ser feliz. Aqui no cálice da casa é só paixão. Se existir uma outra vida, outra vez vou te encontrar. E Deus de novo vai deixar eu te amar. Amor não morre, e é você que eu sempre quis. Se existir uma outra vida, outra vez vou te encontrar. E Deus de novo vai deixar eu te amar. Só com você é que eu consigo ser feliz. Obrigado. É bom demais. Rapaz, o Dário, ele tem uma presença de palco extraordinária, não é, né? Rapaz, Darinho. Ô, né, se Darinho, cara. fosse na época do festival, né? Você estaria mais ou menos enrolado com o Darinho. Eu acho que Darinho era um concorrente forte. Era Não, forte. é um concorrente forte. Não é? Agora, Mas- eu quero perguntar Ele aqui, eu quero ganhar tempo, porque o programa hoje não pode ficar enrolando, não. Né? Você já vai pensando o que você vai fazer. Meu amigo Antônio de quê?
Não, tô em Cobrinha. Ah, tô em Cobrinha? Tô em Cobrinha. Ah, já é o nome. É É o nome, não? Certo. Pois é, seu Antônio, eu queria saber o seguinte, na época, o senhor participou de Itaém aqui, de várias gincanas, e por vários momentos, o senhor gostaria que o senhor falasse um pouco desse momento. Me parece que teve uma questão com a sua irmã fazia parte das suas irmãs, né? Que inclusive eu tive o prazer de ser colegas de Sandra e de antes da Cristina. E eram uns anjinhos na escola, só para dizer isso para vocês. Aquele caso do quebra-queixo lá foi meia verdade. Mas esse caso das gincanas, conta pra... A gente hoje não veio falar de gincana, mas a gente vai ter um outro momento. Mas eu queria saber o que aconteceu na gincana. É assim, Divaldo. Eu era patriota, eu era dono, era o líder de uma equipe por nome Equipaz. Eu formei essa equipe, que na época eu trabalhava na Câmara Municipal, e eu via que só quem participava da gincana eram pessoas que eram mais infiltradas na praça, que tinham muita amizade ali com a elite de Itaém. E aqueles povo do Monte Santo, o povo que morava nos bairros mais afastados do centro, ele era excluído da gincana, não participava. Eu fiz a equipe para colocar esses pessoal que era recusado, que ninguém queria eles. Pega o nome daqui? Equipaz. E essa Equipaz era patrocinado pela Câmara, as camisas, né? Patrocinava. Eu fazia pedágio com os próprios membros da equipe e arrecadava dinheiro, e aí acontecia a gincana. E aí veio uma prova, a prova da natação. Teve uma prova de natação. Nossa Senhora. Tinha que ter um nadador feminino, uma nadadora feminina e um masculino. Eu coloquei cheiro de Dadá, todo mundo conhece cheiro, conheceu o cheiro, Masculino. Saudoso cheiro. Coloquei ele para nadar no masculino. Cheiro nadou, primeiro lugar, bonitinho. Cara aqui. Aí eu procurei uma componente da equipe que nadasse para a equipe. E eu peguei uma menina lá, a menina preparou para nadar, Cristina veio correndo. Tô calma aí. Eu sou nadadora profissional. Eu faço natação lá em Teixeira de Freitas. Meu Deus. E sou boa nadadora. Jesus. Coloca eu para nadar pela equipe, que eu vou tirar em primeiro lugar. Sua irmã, Cristina. Cristina veio lá com toda preparada, já veio de biquíni. Ui. Começou, Aí Cristina, todo mundo empolgou, já era. A Equipaz ganhou, que Cristina é nadadora profissional e ela vai arrasar. Preparou Cristina. Quando deu o tiro para cair na água, Cristina mergulhou. Olha. Cristina mergulhou e sumiu Cristina. Cadê Cristina? O povo saiu lá na frente e Cristina, cadê Cristina? Cristina sumiu. É uma estratégia. E o Hélio começou a chorar, cadê Cristina? Calma, Cristina vai sair lá na frente agora, quer ver? Cristina saiu do mesmo lugar que pulou, afogando. E Cristina começou a morrer afogada, e eu pulei na água, peguei Cristina pelo cabelo e dando tapa na orelha de Cristina, perdemos uma prova por causa de você, Cristina. Sensacional, rapaz. Ô, Tonho, mas tem outro caso de Medeiros Neto, do irmão seu, que do namoro e tudo. Pois é, né, amigo? O caso do meu irmão foi assim. Eu tinha namorado em Medeiros Neto. Eu namorava a menina de Medeiros, e aí tinha um casamento na zona rural a 1 quilômetro de Medeiros Neto, ali a estrada indo para o Mutum, 1 quilômetro dali. E o casamento seria sábado, 8 horas da noite. Eu estava em Itaém, me preparando para ir para o casamento. Mas nisso aí, a minha mulher aqui em Itaém, a minha esposa mesmo, descobriu que eu estava com uma namorada em Medeiros. Foi antes do casamento, durante o dia, foi lá em Medeiros Neto. Procurou o pai da menina. Meu marido está namorando sua filha. E eu vim aqui dizer para ela
que ele é casado, eu tenho 2 filhas com ele. E aí o marido, o pai da menina ficou bravo, mas ele falou que era solteiro. Eu falei, não, ele é casado. Vixe. Mas minha mulher não falou nada comigo, eu não sabia de nada. Aí, beleza. Que bucha de canhão. Aí quando chegou a noite, o Hélito, meu irmão, dava aula em Ibirajá. Chegou de Ibirajá com a namorada. Uma menina bonita, salto alto, toda bonitona, loira. Jesus toma conta. Aí eu falei, ô Hélio, Vambora. vamos de Medeiros Neto num casamento? O Hélio, pô, eu vim passear com minha namorada aí, pra ir pra Medeiros Neto. Rapaz, vamos, lá tem um forró, tem uma festa boa, tem churrasco e tudo. Vamos lá comigo. O Hélio, então eu vou jantar primeiro. Aí eu vou, não vai comer não, pô. Se você comer aqui, você vai deixar de comer na festa. Lá tem leitor, tem tudo, não vai comer nada. O Hélio tinha 2 dias que não comia, com a fome da porra. Nós pegamos, né, galera, o último ônibus que sai daqui para ir para Medeiros Neto. Vixe. O último. Chegamos em Medeiros Neto, fomos para a roça, direto para a roça. Chegamos na roça, antes de chegar na roça, os convidados, amigo meu, vieram, anteciparam a nossa chegada, vieram no meio da estrada e para avisar para mim não ir, que o pai da menina estava bravo comigo, eu não sabia de nada. Vai eu, o Hélio e a namorada do Hélio. Aí o pessoal, ei Miranda, aí o pessoal antecipou a minha chegada e fazia assim, né, ó, sujou, né? Aí o Hélio falou assim, Antônio, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O pessoal está fazendo isso para você? Eu falei, não, rapaz, vai ter modo de viola lá. É modo de viola. E nós fomos. Rapaz, olha, galera, antes de chegar na casa, o velho saiu de lá com trambuco, com 38, carregado até a boca. E eu e o Hélio e essa namorada dele caiu na malva. Ele levou uma cena, sempre correndo, cara. A mulher perdeu o salto ficou por lá. Chegamos em Medeiros Neto, não tinha mais ônibus para Itaém. Que moda de viola. Amanhecemos um dia sentado na calçada da rodoviária para pegar o primeiro ônibus. O Hélio com fome, a namorada com fome. Ah, mano. Agora, Tô lá confiado para dos outros. Rapaz. Eu queria, já aproveitando aqui, porque eu quero explorar o máximo aqui da questão aqui. Ô, Ney, qual foi a primeira pergunta? Qual foi a primeira pergunta que você fez para Tonho Cobrinha? A primeira pergunta que eu trouxe é o seguinte, sobre a menina, a Vanusa, né? Não. Marusa! Não, essa não foi a primeira pergunta, não. Essa foi. Quantas sobre você Quantos perguntou? Dos casamentos. Tá. Então vamos fazer aqui o seguinte. Agora eu vou revelar o verdadeiro motivo, Tonho, por que você está aqui. Você está aqui porque a gente está homenageando a sua família Açúcar pelo grande trabalho prestado para Itaém, pelo seu pai, pela convicção de vida que vocês têm e pelo que já fez por essa cidade, por esse município. Eu acho que você achou que você viria aqui contar causa e a gente ia trollar você. Realmente nós estamos com a vontade danada de trollar você, porque aqui no programa nosso, o pessoal tem a mania de torcer pro boi e nunca torce. Então eu queria que você me dissesse quem são essas pessoas que eu vou colocar agora aqui na tela e você vai me dizendo quem é, entendeu? Esse aqui não posso nem colocar agora, deixa eu começar aqui do início aqui. Pan, quem é? Deixa eu ver aqui. Meu filho Cauã, eu amo esse moleque aí, vou dizer, eu amo todos os filhos, mas esse filho meu, ele é muito apegado a mim, flamenguista igual eu. Filho, eu te amo muito, filho, tá em São Paulo. Esse aqui. Minha filha Potira, essa menina ela é bióloga, ela fez biologia marítima, ela é tia da minha netinha Sofia, MC Sofia, que é cantora, faz show todo o Brasil, fez a abertura da Olimpíadas do Brasil, muito famosa, Sofia, Potira Potira é assessora dela. Tá.
da filha dela, né? E essa aqui, rapaz? É Potira também, muito linda, minha filha. Potira, te amo, filha. Ela tá assistindo, olha. Tá assistindo, ela tá A assistindo. produção boa de cobrinha aí? É, minha filha. Rapaz, então. E essa família aí? Aí é Bartira, minha primeira filha. Essa aí casou com o filho de Paulo Fama. É, meu genro, amo muito essa família. Minha netinha Sofia, americana. E a Bartira, vou dizer, eu sou suspeito de falar dela, que eu sou pai, tenho muita olha só que linda, é um modelo, viu? Muito linda, minha filha. Rapaz? E essa aí? É Bartira. Rapaz. Minha filha mais velha. Esse homem. Pode E essa aí? Aruana e minha netinha Alice e meu genro. Olha aqui, o trio, né? 3 pessoas lindas. Pode deixar o homem fazer mais fita. Pode dar uma mulher para poder mais fita. Essa aí? Aí é Tainã, tá fazendo medicina no Paraguai, minha filha. Ela é enfermeira em Teixeira de Freitas, deixou a profissão de enfermeira e tá fazendo medicina lá no Paraguai. Aí Tainã e Potira. Tainã e Potira. Potira é a que tá com o cabelo amarrado com lenço. Tainã é a mais magra. E todas juntas, olha lá. Bartira, Aruana, Potira e Tainã e Cauã. Esse aí foi o aniversário de sua gravidez? Como é que foi? Aí foi aniversário de mãe. Aniversário de mãe. E parece que eu tô grávida, olha o tamanho da barriga. Será que eu tô vindo outro filho? Aí minha mãe. Ô Miranda, aí você mostrou 2 mães. Eu tô entre 2 mães, que Sandra é minha irmã. Mas eu considero Sandra como uma mãe minha. Sandra é uma pessoa muito cabeça, uma pessoa muito querida em Itaé. E é uma conselheira da família. Sandra dá conselho para mim, Sandra... Ela reza na hora, também, ela é a cabeça da família. E a velhinha Dazinha é minha mãe, é meu xodó. Mas moro ela com reza também? Hã? Ela reza também? Porque É. tá precisando rezar de nega-lega. Sandrinha. Ai, meu Deus. Aí Tânia, cara, essa prima minha, ela faleceu tem 33 dias. Ela faleceu, ela infartou. Ela é irmã de Ti Batata, eu acho que todo mundo conhece Ti. Tânia é filha de Itaé. Nós fizemos o aniversário de mãe homenageando ela. Tá? E eu e Sandra e Tânia. E essa malandragem aí? Aí foi no aniversário de mãe, não, foi no Carnaval do Prado. Tá ali Sandra, Cristina, Wellington, eu, Quinho, que é filho de Mira, ali o filho de Elânia. Por que e meu genro. Por que o Hélio tá sem sutiã? O Wellington? É mesmo, rapaz, o Wellington tá com sutiã. E Tainã tá lá também. Mas de todo o mais bonito sou eu, pode ver lá. Aí é Tainã e Mateus. Olha só a diferença da Mateus, rapaz, tá magrão, moleque, filho de Sandra. Aí é filho de Sandra. É. E aí? Aí meu filho, cara, mora no Rio de Janeiro. Esse aí é Zezinho. Ele é de Santa Rita. Ele é peão boiadeiro, amansa burro bravo. Tem galera que se conheceram, não conhece, né? Eu tô aí, mas já eu contei aqui, eu tava contando, já passou de 16, viu? Calma. Já parou, eu tenho filho demais, mano. Olha minha netinha no colo da mulher. Rapaz. Ali é Bira, ó. Bira, Sandra, meu irmão lá do Rio de Janeiro, mãe, eu, Paula, Keila, Stephanie. Oh, meu, estou emocionado. Aí foi a formatura de Tainã. Eu, Stephanie, Wellington, Sandra e Cristina. E esse pessoal escorado no outro aí? Oh, família bonita. Stephanie, Keila, Bira, Paula, Wellington, mãe, eu e Sandra. Família Açúcar. Aniversário de mãe. Ô, Tony Cobrinha, você é do tempo dos reis, você não contenta com uma mulher só, não. Você me deixa emocionado. Do tempo dos reis. Aí é João Açúcar, esse velho tem história também, viu? Esse velho tem história. Meu pai, ele, saudoso pai, Sim. Ele já aposentou em Itaém na década de 80, 90. Ele aposentou mais de umas 400 pessoas aqui em Itaém. Inclusive, eu tenho uma pergunta para fazer para você.
É que uma vez eu pequenininho eu fui na sua casa com o meu avô e no fundo da sua casa tinha um fogão vermelho, fogão a lenha que eles falavam automático, estava enceradinho, vermelhinho, entendeu? E em cima do fogão e tinha um monte de papel de pendurado. Por que esse papel? Meu pai, foi bom você fazer essa pergunta para o pessoal saber um pouco da história desse velho. Meu pai, ele ajudava muito o povo, ele foi vereador isso aqui por 3 mandatos e ele ajudou muito, muito. E quando ele não podia ajudar, você procurava ele, disse, olha, eu precisava aposentar minha mãe e meu pai e eu não tenho condições, não sei como. Meu pai era muito inteligente. Meu pai pegava o documento da sua mãe, colocava na chaminé para ficar velho. Ele fazia isso, ele pegava o documento, colocava e ficava velho o documento ficava enfumaçado, ficava velho. Meu pai arrumava assinatura de fazendeiros aí, assinava a carteira de uma pessoa que nunca trabalhou e aposentava para ajudar essa pessoa. Então meu pai já ajudou muita gente. Pelo bem. Para o bem. Ele fazia toda malandragem para o bem. O trambique do bem, né? O trambique do bem. Tá vendo, essa aí eu fiquei sabendo. Você gostou? Você gostou? Essa aí eu gostei, viu? Essa eu fiquei sabendo. Ô Miranda, antes de terminar o programa, eu quero que você me concede o tempo para contar o caos do Galego. Vou deixar. Mas agora eu quero abrir depois da música de Dário aí, Da Boate Azul. depois da Boate Azul aí, eu quero conversar com o meu amigo Rogerão lá dos Estados Unidos. Vou tentar aqui ver se eu... Deixa o seguinte, deixa mais para a gente desvendar esse mistério do dinheiro. É o mistério do dinheiro. Não, mas ele está esperando lá, vamos falar com ele Mas aqui. pode fazer o seguinte, você liga para Rogerão e liga para o Bye-Bye ao mesmo tempo. Eu começo com o Bye-Bye e você com o Rogerão. Beleza, combinado assim. Será que dá certo isso aí? Vamos tentar para ver. A gente pode os dois em conversa, mas claro. Darinho, risca a viola aí que a Antenor Rodrigues está aí, depois nós vamos ouvir. Mandar um modão novo aqui para vocês. E estou me contando isso aqui, eu fiquei até emocionado, porque eu era criança, seu João Açúcar era vereador, e eu espelhava dele na época. Eu sabia do trabalho que ele fazia. Isso é muito importante. Eu não sabia que Divaldo fez isso aí para você, para a família sua. Mas parabéns para você, parabéns para a família sua. Obrigado. E dessa do Chuminé também você não sabia não, né, Darinho? Dessa do Chuminé você não sabia também não. Não. Mas ele era fantástico, ele trabalhava, isso aí. Eu tenho saudade daquela época dos vereadores que faziam isso. Mamede, Domingo, Josino. Muito bem. E os amigos dos Estados Unidos que estão aí assistindo, um abraço para eles também. Vou mandar um modão novo aqui. E depois eu mando do Boate Azul mais na frente. Eu parei pra pensar, olha dentro de mim, fui buscar o meu eu. Mas parece que estou dividido no amor, num caminho sem volta. Pra saber quem eu sou, me agarrei nas lembranças de tudo que já fomos. Quando a alma gritou, percebi que o amor machucava meu ego. Meu amor, quando essa dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar, com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Ilusão, os sábios tão poeta, que tanto já sofreram, quem me feriu me espera, eu finjo que não vejo, quero cicatrizar. Rogério! Em você. Deixo tudo em frio tomar conta de mim, do nosso sentimento. Não posso pertencer, meu amor, a você. Eu pertenço ao vento. Vou te dar o meu corpo, pois ele precisa de cada
quero te dar minha alma pra amar, pois ela tem espinhos. Meu amor, quando essa dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar, com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Ilusão, os sábios com poeta, que tanto já sofreram. Quem me feriu me espera, eu finjo que não vejo. Quero cicatrizar dentro de mim você. Esse programa eu quero oferecer para meu amigo Robinho Fora. Tá aí, Robinho? Eu acompanho esse programa desde o início. Rapaz, Você é um dos melhores já cantores tá que vi nesse programa. Bora Parabéns. conversar com o já Rogério tá aqui. ali no ar, agora bota bye-bye, né? Ô, Ney, silêncio aí, porque nós vamos conversar agora com um extremista do estado bom. E aí, Rogério, boa noite, tudo bom? Boa noite, ouvinte, boa noite, boa noite, minha cidade maravilhosa, boa noite, galera, boa noite, Cancobrinha, boa noite, Rádio Lu, é nóis. Eita, prazer falar contigo, meu patrão. Rapaz, O prazer é todo meu amigo, chuta aí que eu tô aqui pra falar. a gente chuta. Primeira coisa, parabenizar todos vocês, trabalhadores de Itaém, que está aí na América, lutando, batalhando, mas nunca esquece dessa nossa terrinha. A gente brincou o dia todo que ia sacanear com você, isso e aquilo, por aquilo outro, mas a gente não vai fazer isso não, a gente estava só trolando você. Na realidade, a gente está aqui, primeira coisa, homenageando a família Açúcar, porque tem uma parte da família Açúcar que vai para fora, que batalhou, a Sandra, a Cristina, mas tem uma coisa bonita neles, Rogério, eles não esquecem a essência deles, as raízes. Keila também. Todo importante. Eu vim aqui para esses Estados Unidos com 5 calças dentro da minha mala. Hoje estou jogando roupa fora, estou bem, graças a Deus. Estou morando numa casa bonita, né? Batalhei para isso. Agora a vida continua. Sei. Quem quiser A gente bater a vida fora pro seu país, bem, eu fiquei aqui eu tô me sentindo bem, graças a Deus, e tem minha casa para receber qualquer amigo. Bora lá. É mesmo. Você tem um coração grande, né, velho? Eu tenho visto você fazendo um movimento social para ajudar certas pessoas. O que nos levou a fazer esse contato com você hoje foi uma polêmica durante a semana que envolveu você e um outro amigo da gente. Na realidade é que nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas eu não queria que você falasse da polêmica, mas sim do ato benevolente que você tem feito em prol do município de Itaém, você, o Tiago e outras pessoas aí. Isso não me afeta em nada, porque eu sou um filho do grande homem, amigo, meu pai era amigo de todo mundo, era amigo do pai de Tony Cobrinha, seu João Açúcar. Meu pai só tinha amizade com gente boa, e os filhos dele também, né? Então, meu pai sempre fala, mistura com porco, farelo você come, e porco e quem mistura com porco é tiqueiro, beleza? O Negalego, ele falou pra gente adiar um pouco essa conversa, porque na realidade o Negalego queria abrir uma CPI. Como é que é isso, né? Rapaz, o negócio é o seguinte, esse programa não vai dar para apurar os fatos desse acontecimento, dessa polêmica que houve desse dinheiro. Mas é o seguinte, a gente podemos no próximo programa abrir uma CPI. Olha o que ele está provocando aqui, Rogério, está querendo uma CPI. Moço, uma CPI, mas essa CPI não dá nada não, porque tanta CPI que já viu nesse Brasil, eu nunca vi ninguém preso. É igual processo de Itaém, todo mundo processa, mas eu nunca vi ninguém preso, nunca vi ninguém trabalhando com o pessoal de Itaém. Ô
Rogério, te chamam de bruto por quê? É porque o meu trabalho sempre é bruto. Só entra homem que tem bago roxo, né? Bago roxo? É os bagos roxos. Né? Isso Cabra roxo não entra que não arranca. Galego diz que não tem bago roxo. Isso aqui tem bago o quê, né? Rapaz, aí pra mim, aí esse trabalho já não dá. O bago dele já não tá roxo mais não. Ele falou que Devido à idade. para esse trabalho seu, o bago dele já não dá. Não aguento mais não. Agora é o meu trabalho... Ah, Sabe, eu era brutão, tô virando brutinho, depois vou virar brotinho. é mesmo? Você vira à noite? Vou virar brotinho. Era Ah, brutão, brotinho e brutinho. Era brutão, brutinho e brotinho. Só vai ficar raiz. Pois é, Rogério. Nós vamos mandar uma música aí pra você. Assiste aí. Fique com Deus. Deus abençoe. Até a próxima. Não, mas o nosso programa não acabou não. Tem um negócio vai. Bora mexer lá. O que aconteceu com o Bye Bye? Fala aí. O próximo programa na Vai foi o CPI. seguinte. Tive uma história de uma criança Ah, que eu dei um carrinho e bebê em caixa de fósforo. Que a menina foi lá, né? E viu a situação da criança e falou comigo que era o seguinte, que estava precisando de uma cama, de um colchão, mais uma coisinha para colocar as coisas dele, né? As roupinhas dele, depois que a mãe lava. Beleza. Aí eu comentei com o Tiago e comentei com o Bye Bye. Beleza? E aí eu pedi uma ajuda, Bye Bye. Bye Bye foi e mandou. E eu, sem saber de nada, ele disse que depositou na minha conta, que chamou pro meu telefone, marcou o telefone não sei de quem, bebo, com o pé inchado, puxei de cachaça, né? ah. Começou a falar merda, me xingando eu, xingando o Nego Som, xingando o pessoal daqui, que nós éramos porqueira, nós éramos caralho e tal e tal. Mais assunto. Beleza. Assunto, pra você ver aquela miséria. Aquela desgraça. Uma desgraça dessa que é um dinheiro amaldiçoado. Beleza. Eu peguei o telefone e vim com a conversa de Bye Bye. Peraí, velho, você depositou dinheiro pra quem? Que na minha conta, como é que você deposita na minha conta se eu moro nos Estados Unidos e o dinheiro é lá pro Brasil? E começou a falar merda. Mas o dinheiro, realmente, ele depositou 270 reais. Tá na conta da menina, a menina não mexeu, esperando o meu dinheiro com o dinheiro do Thiago, que a conta, as coisas, custava 1.100 reais. Olha. Ele só deu 270. Tá lá na conta da menina, a menina tá em Belo Horizonte, vai chegar, vai entregar o dinheiro pra Malaquia, e esse dinheiro Bye Bye vai fazer uma feijoada na porta de Malaquia, que eu não quero mais esse dinheiro. E a criança vai perder as coisas por causa dele. Então nós somos convidados para feijoada, né? Pra feijoada lá de Malaquia, com o dinheiro Bye Bye. Bye Bye. Vamos mandar fazer o cartaz e o patrocínio Bye Bye. Que ninguém quer saber daquele dinheiro, que o dinheiro Bye Bye é amaldiçoado. Ninguém quer saber. A menina vai entregar pra Malaquia, na mão de Malaquia. Convidado, uma feijoada lá na porta de Malaquia, com o dinheiro Bye Bye. Misericórdia. Você devia doar esse dinheiro pro programa, nós não estamos precisando, né? Ô Miranda, pergunta para Rogerão aí, que essa é a versão dele. Se no próximo programa a gente pode ligar pro Mamá, o Bye Bye, contar a versão dele, né? Uai, poder pode, né? Mas você vai conseguir Bye Bye, já bloqueou todo mundo. Já foi. Valeu, gente. A ligação caiu aqui. Ele deu a versão dele aqui, gente. É que ocorreu uma treta aí com o pessoal dos Estados Unidos. O Rogerão, ele sempre ajuda muito o pessoal de Itaém, as pessoas carentes. Rolou uma treta lá e ficou de coisa. Mas o Bye Bye correu. Bye Bye Correu, a gente tentou entrar em O Bye Bye contato. não atendeu o telefone do programa. Ô, gente, Não. do vídeo, o Bye Bye não atendeu o telefone do programa. Não, o Bye Bye não atendeu o telefone do programa até agora. Ele tem a semana para ele falar, entendeu? Então é a treta. E a gente podemos convocar uma CPI. A treta do Bye Bye. Ô, né? Entendeu? E qual é o caso da semana? Rapaz, eu queria contar primeiro aqui o caso de um gato que eu tenho lá na roça. É inacreditável. Esse caso do gato, se eu contar aqui esse caso do gato assim, é uma coisa para a pessoa ficar assim, inacreditável mesmo. Eu tenho um gato lá, Miranda, lá na roça, Sei. e esse gato só falta falar. Uai, por que não O fala? resto tudo ele fala. O resto tudo ele faz.
E o seguinte, esse gato, olha o que esse gato apronta. Esse gato abre a geladeira, vai, pega a garrafa de água, bota água no copo, bebe água. Esse gato, ele vai no congelador da geladeira, pega a faca, tira a carne, bota no sol para descongelar e come. E não é só isso não. Eu vou juntar as vacas de manhã cedo ou à tarde, o gato vai comigo. Hoje de manhã eu falei com a mulher, filma aí, para eles acreditar. Falei com a mulher minha. E o gato é o seguinte, o gato, eu esqueço o telefone lá em cima da cama, o gato vai, aprendeu a senha do telefone, desbloqueia o telefone Não acredito. e fica assistindo filme pornô. Oxi! Agora é o seguinte, ô Darim, o que eu faço com esse gato, rapaz? Rapaz, esse gato, se você votar em votação, eu acho que o povo de Itaém vai pedir para você levar esse gato para a prefeitura. Essa é a minha opinião. Rapaz, como é que é o negócio? Levar o gato à prefeitura? Rapaz, levar o gato à prefeitura. Mas pra que daí esse gato da prefeitura? Ô nega, eu tô achando que você tá confundindo. Eu acho que você tem um pé de pano em casa e tá pensando que é o gato. Tem pé de pano. É o pé de pano, nega, tá atendendo o telefone. Deixa eu ver a opinião de Atenor Rodrigues. Atenor Rodrigues, tudo bem? Sobre o gato. Dá a opinião do sobre o gato. Liga o microfone dele. Dignidade. Esse microfone é inglês. O microfone tá ligado, tá não? Tá ligado. Som é do jeito que nem. Não tá ligado não. Tá ligado, moço? Do jeito que eu tô vendo aqui, bye. Vai ter que fazer uma CPI aqui, é desse gato. Esse gato é muito sabido, viu? Deixar no programa, quero agradecer meu nobre amigo Edivaldo Miranda. Pela quarta vez eu venho a esse programa. Eu já estou sentindo quase em minha casa aqui no programa. Louvo a Deus pela vida de cada um. Nem galego. Tony Cobrinha pela primeira vez que está no programa. Eu não sabia que Tony Cobrinha tinha arrumado 18 mulheres. Meu Deus. Saber o que ele passa para conseguir esse tanto de mulher. E Dário, os comentários que ele Mas, fizeram- ô Santenor, deixa eu falar aqui pro senhor. A Bíblia Sagrada, o senhor é evangélico. O que a Bíblia fala a respeito desse... Aí seria o caso que um Sudão, essa de mulher? Ou como é que a Bíblia fala? Vamos falar da Bíblia, agora nós vamos ficar quieto desse Sudão que você está falando. Moral da história, o que eu aprendo com este programa que me deu oportunidade de estar aqui? Sei. Vou contar uma pequena ação que está aqui meu amigo Dário, que estava ali na Praça do Centro Social. Sei. E naquela época a gente trabalhava na prefeitura, era 2 dias santos. E ele lá preocupado aonde que ele ia tomar um banho. Meu Falei, Deus. pode ficar tranquilo, daqui a pouco eu vou liberar para você tomar seu banho. Aí depois que o pessoal terminou o expediente, eu liberei, ele tomou banho. Agradeço a Dário, porque é uma pessoa que é muito gente fina, me deu um total apoio. Quero mandar um abraço aqui também para o pessoal de Birajá e desejar aos meus assessores e nos atendentes internauta, que eu louvo a Deus pela vida da Jaqueline, minha divulgadora de marketing de internet, outra amiga que eu consegui que vai num mega show em Medeiros Neto. E quando Edivaldo Miranda falou que Dário tem uma presença de palco, Sei. eu já estou querendo convidar ele para ele tocar comigo em Medeiros Neto. Será que ele vai? Aí agora Ele já deixou agenda- uns a dois agenda na dele- poeira aí, não foi, né, galera? Que a agenda dele, depois que ele começou a participar desse programa, tá difícil. Ele está atendendo o programa aqui, ele falou aí, é pura consideração, né? Antenor. O Nem Galego, o Edivaldo Miranda, do programa, e o programa também aqui foi o primeiro. Foi o primeiro a chamar o Darim ou foi o segundo? Eu acho que o Darim foi o primeiro a gente chamar, foi o segundo. Quando começou o programa, era Darim. Com certeza. Acho que foi o segundo ou terceiro por aí. E o pessoal procura a gente direto para cantar. Então a agenda da Darim está super lotada. Mas se eu tiver a oportunidade de tocar para Antenor, vai ser um prazer enorme. Aí, pronto. Sou fã, número 1 seu. Obrigado. Mas eu acho que você não acerta, não, Darinho.
Ô, Miranda, mas você sabia que João Burrai Sim. já andou de avião? Andou de avião ou voou? Voou de avião, João Burrai. Sim. Como é que Né? foi? Como é que foi isso? Mas, rapaz, o povo da roça fala andou, né? E João Burrai falou assim, ô moço, eu andei de avião. E João Burrai, Miranda, pipoquinha, muito malandro, nos Estados Unidos, bancou a passagem para João Burrai ir para Portugal. Mas, Rapaz, e aí João Burrai pegou o voo. Pegou o voo em Vitória. E aí João Burrai já estava não sei quantos metros de altitude. O avião subiu lá e João Burrai. O que João Burrai fez? Acendeu um cigarrão dentro do avião. oh meu Deus do Fez céu. um E cigarrão pode de isso? fumo e acendeu no avião. E tá fumando cigarro. A aeromoça chegou e falou com ele, não, a comissária de bordo, não, moço. Não pode fumar aqui dentro, né? Ele falou assim, então abre a porta para fumar lá fora. Conclui. Já tentou concluir. Abre a porta para me fumar lá fora. Ok, positivo. Então, para a gente saber se Dário toca ou não toca, a gente vai fazer um teste aqui agora. Pronto. Essa música, quando eu estava no fundo do poço, é a música mais tocada no Brasil e no mundo. E eu louvo a Deus pela vida do Senhor Edivaldo Miranda, que aqui a gente vai fazer um especial, aqui com a Jasmine Galvão, a cantora Cinélia Damascena e a cantora Vandercy Oliveira, que está conosco lá em Medeiros Neto, na inauguração em Medeiros Neto. E desde já, o senhor Edivaldo, eu gostaria que o senhor mandasse esse vídeo aqui para a Jasmine. Sim. Que Jasmine é uma pessoa muito séria, hospitaleira, de boa conduta, e eu tenho um carisma muito grande por ela. Ok? Então vou cantar essa música aqui, Ok. em homenagem a todas as mães de Birajá, a todo o pessoal de Teoflotone que está lá em Coveiro da Conceição, E a família? e a família... Açúcar. A família Açúcar. Ô, legal, mas no programa passado teve um rapaz aqui, o cantor evangélico, não foi? Cantou Foi. umas músicas suas, por sinal, umas composições suas, o cantor evangélico. Foi mesmo. No Foi programa mesmo. passado. Ô, pra mim no mundo da música, o que importa é o que fica. Se um dia eu partir daqui dessa terra, eu gostaria que Edivaldo Miranda, você como Negaleiro, Tony Cobrinha e até o meu amigo Dário Júnior, que dispensa comentário, uma pessoa sincera, hospitaleira, de boa conduta, que está junto comigo aqui, cantando a mesma música. Porque eu já estou com o meu DVD registrado. Mas Negalega é encrenqueira, não canta não. Agora, pior só ir primeiro, né? Aí é que tá o problema. E Eu sou mais velho, né? eu louvo a Deus pela sua vida. Que se eu ir primeiro que você cantar minhas músicas. Porque o que importa pra mim é o que vai ficar. Todo mundo cantando. Maria Mendonça morreu. É, teve esse problema aí. Inclusive, foi bom você tocar nesse assunto de Maria Mendonça, porque tem um problema do dinheiro O de. dinheiro pode estar no avião que O, caiu de Maria o Mendonça. dinheiro de Foi esbarrado no bye-bye avião. tava vindo nesse avião. É, nesse avião. Aí tá aí o mistério, o dinheiro de bye-bye, já chama bye-bye. Bye-bye. Pode ter vindo nesse avião, o avião caiu, o dinheiro tá lá. O dinheiro tá lá. O dinheiro tá lá. Bota lá, Pronto. bota lá no avião. Bota lá Nós no avião. dependemos do mistério, mas para acabar de apurar os fatos, nós podemos fazer a CPI no próximo programa. Exatamente. E Vai ter convidar o Wilson Tupete para ser o relator. Eu achei, eu vi o Rogerão se recuando e recusando a CPI. Pode ser que ele tenha a culpa, né? Pode ser. Mas como ele está dizendo que não vai dar em nada, né? É. E tem um problema aí que o Bye-Bye não atendeu o nosso telefone. Não atendeu de jeito nenhum. Tem esse problema. Mandou uma mensagem aqui, eu não vou nem considerar agora. Mandou uma mensagem, né? Mas mandou uma mensagem, mas não atendeu o telefone. Não atendeu o telefone. Aí, ó, Legário, Mamal e o pessoal aí, Roberto, o pessoal aí dos grupos que queria que esclarecesse os fatos. O programa Casa a Casa está colaborando, mas o Bye-Bye não atendeu o telefone. Mandou uma mensagem aí. Rogerão não está aceitando a CPI. Mas O avião que caiu, o dinheiro pode estar no avião. Mas eu vou defender Rogerão, porque Rogerão atendeu. Aliás, foi ele que ligou, não foi nem a gente. Rogerão, muito obrigado, Rogério, pelas considerações. Claro. Mas acho que aí agora o Bye-Bye está perdendo a razão, entendeu? E o dinheiro também pode estar nesse avião que o João Burrai pegou para Portugal. Pode. O dinheiro pode estar lá escondido lá. Que Entendeu? acendeu o cigarrão. Mas vamos voltar lá em Etanão Rodrigues Vamos para a voltar gente lá. ver.
antes de eu cantar essa música, eu acho que vai ter um patrocinador para nós, e ele disse que vai dar uma ajuda para nós no programa Caos e a Caos. Olha. Arivan Moreira é dono da mercearia Mini Preço. E a Jaqueline, que é minha divulgadora, minha assessora divulgadora de Marcos, que trabalha naquela obra com mão de ferro, sobrinha dele, é uma pessoa muito sincera, hospitaleira. Sim. E tem outra Jaqueline que cuidou das minhas fotos, cuidou dos adesivos da gente, pra gente fazer o mega show. E cada dia que passa eu vejo o programa Causas e a Caos, com simpatia das pessoas. Tá crescendo, não tá? Tá crescendo. Igual o Rádio Diego. A história do padeiro de João Achuga. Agora, colocar um documento no chaminé para ficar velho e conseguir a assinatura de um fazendeiro, essa me deixou de cabos baixos. Mas Então vamos de música, Dário, Júlio, você. Ô Miranda, antes de Madarinho tocar uma linha, eu gostaria de falar o seguinte: eu prometi também o pessoal dos grupos hoje contar o caso do Romãozinho, que tá chegando aos 1000 inscritos. Peraí, que eu tenho uma coisa para perguntar. Antenor Rodrigues, vulgo Negão da Mala. Veja bem, você está diante de uma personalidade que já teve mais de 18 esposas, tem vários filhos, e os filhos dele muito bem sucedidos. A família Açúcar, como você vê aqui, é uma família de nome, renome, e é uma família que poderia ter desistido de Itaém. No entanto, eles entendem e compreendem as raízes e está levando o nome de Itaém à frente. Por que você não aproveita, Antenor Rodrigues, o gancho aí? E este homem que está na sua tela aí pode ser o seu embaixador em São Paulo, porque esse homem conhece São Paulo de cabo a rabo. De cabo a rabo. O que você acha? Muito bem colocado, o senhor Edivaldo Miranda. Assim como eu trabalhei numa empresa lá em São Paulo, quando ele falou lá da Praça Dom Pedro II, Prazo, trabalhei ali na Avenida Paulista, Vila Mariana, Vergueira, Ana Rosa, trabalhei ali pela construtora Andrade Gutierrez em 1989. E é louvável, eu louvo a Deus pela vida de Tonho para ser meu embaixador em São Paulo. Quem sabe ele não consegue um show lá em Itaquera para a gente tocar lá. Então, para mim, chegar até a capital de São Paulo hoje está mais difícil do que arrancar ouro lá na Serra Pelada. Porque depois que eu virei cantor e compositor, Antenor ficou difícil. No momento do gato da prefeitura, eu permaneço calado. Porque a política, ela está em tudo quanto é lugar. Ela está na alma, ela está no coração, ela está no futebol, ela está na religião, ela está em tudo quanto é lugar. E cada dia que passa, a gente vê as coisas de tendência a melhorar ou piorar. Isso não é no Brasil, isso é em torno do Oriente. Mas você é a favor de levar o gato da prefeitura ou eu deixar o gato lá na fazenda mesmo? É bom esse gato ficar na fazenda, que eu nunca tinha ouvido falar que gato corta carne. Então vamos voltando ao assunto, eu fiz uma composição no estilo de Darim, para Darim tocar. Obrigado. Cantar no estilo de Darim. Eu fiz essa música pensando para Darim musicar essa música e tocar. Como é que é? Compositar? Então, você compositou? Eu compositei essa música, eu compositei, igual diz o pegador do velho lá. O artista lá é Abdias. Grande Abdias. Eu compositei essa música para Darim cantar, é no estilo de Darim. Então, para Darim também cantar suas músicas, você tem que compor as músicas no estilo dele também. Não, vai lá, deixa ele Ô, Darim pode pegar a música. Deixa o Antenor cantar, moço. Canta. Vamos embora de música. O povo está pedindo. Nem se dispensa comentário, que você é Dom Galego nesse programa. Essa música eu tive no 10º degrau do fundo do poço. Eu acho que alguém de vocês acho que nunca esteve lá. Eu cheguei a dormir em uma oficina. Não, eu estive em São Paulo. Que o colchão, aqui em Itaém, que o colchão tinha mais purga e percevejo do que espuma. É realidade. Eu passei por essa situação, talvez ninguém saiba. Cada dia que passa, hoje eu louvo a Deus, que eu vejo aqueles mendigos deitados nas calçadas. E são aqueles mendigos que me criam ação para a gente levar um trabalho até ele, até eu contando o caos de Coió, que anda deitado ali na Mecanô, eu colocando para o guarda, nós podíamos fazer um albergue para tirar esse pessoal da rua. O povo não preocupa, o professor preocupa com aquilo que está acima ou abaixo do umbigo. Se eu estou com uma barriga cheia, eu não vou preocupar com ele.
está com a barriga vazia. Então nós, dá o nome de ser humanismo, nós temos que aprender a amar o próximo. Amar o próximo é um mandamento que é difícil. Quando eu estou com minha barriga cheia, não estou nem aí para Edivaldo, para Miranda, que está com a barriga vazia. Ser humanismo é para você ajudar as pessoas que estão deitadas nas calçadas. É o que mais vê lá em São Paulo, é isso, né, Tony? O povo comendo lixo, igual a gente viu esses dias lá em São Paulo. Eu fiquei no programa da Atena, assistindo aquele programa. Muitas horas eu assisto aquele programa ali. E o que eu vejo no Brasil e no mundo. Agora, eu pergunto para mim mesmo, cadê os políticos? Que vem aqui todo dia e não faz nada. O Dória, que é o governador de São Paulo, é um bilionário e você não vê ele fazendo nada. Então, isso fica difícil para a gente resolver. Isso não é em torno de história de Itaém. É do Brasil, é do mundo. Vamos de música, vamos de música. Bora de música, bora de música. Isso que Negão falou, só vou fazer porque existe... Essa música não vai sair mais não, bicho? Sai. Só, Tá no fundo, só 30 segundos. Tem um casal aqui no meio da ladeira, aqui, do Linha e Dona Loura. Eles saem para ajudar as pessoas, ninguém sabe disso. Eu fiquei sabendo, quase sem ninguém me falar, eles saem para ajudar as pessoas. E tem muitas pessoas em Itaém também, porque Itaém é um lugar de pessoas, do coração grande. Às vezes é porque a gente vai saber depois que a pessoa morre. Porque depois que morre é que a coisa vem à tona. Mas tem muita gente que ajuda as pessoas aqui em Itaém também. Igual você ajuda, nem ajuda, esse aqui ajuda, igual. Então, eu tenho certeza que ajuda, mata a fome de muita gente. Não precisa ser político para a gente matar a fome do próximo. Que Deus, e tal exemplo dessa mulher que caiu aí, ela estava ali contando que ela ia fazer um espetáculo, lá que ia fazer um show, e no entanto Deus traçou a vida dela diferente. Então é igual nós também, a gente tem que olhar para o próximo, porque a vida é uma passagem aqui nessa terra. Parabéns, Negão, parabéns de volta, Negalê. E essa mulher que você está falando, ela começou a cantar na igreja evangélica. Isso. Ela começou na igreja evangélica. Ah, não vai sair a música não. Não vai Ele sair a veio me música, não. socorrer. Quando eu andava deitado pelas calçadas, passando fome sem ter pão para comer, naquele dia encontrei o meu Jesus. É minha luz, ele veio me socorrer. Eu era um homem muito pobre, na verdade, gostava sempre de meter em confusão. Mas Jesus Cristo, ele mudou a minha vida, sarou minhas feridas, ele me deu proteção. Quando eu andava deitado pelas calçadas, passando fome sem ter pão para comer, naquele dia encontrei o meu Jesus. É minha luz que ele veio socorrer. Eu era um homem muito pobre, na verdade, gostava sempre de meter em confusão. Mas Jesus Cristo, ele mudou a minha vida, sarou minhas feridas, ele me deu proteção. Quando eu andava deitado pelas calçadas, passando fome sem ter pão para comer, naquele dia encontrei o meu Jesus. É minha luz, ele veio socorrer. Eu era um homem muito pobre, na verdade, gostava sempre de meter em confusão. Mas Jesus Cristo, ele mudou a minha vida, sarou minhas feridas, ele me deu proteção. Mas Jesus Cristo mudou a minha vida, sarou de... Eu posso cantar mais uma? Se não falar, se for direto, Lá vai. só entra crente sério. Vai. O crente sério fala bem do seu pastor. O crente alegre vive bem com seus irmãos. O crente sério quando sai da tua igreja não há defame a sua congregação, não. O crente sério fala bem do seu pastor. O crente alegre vive bem com seus irmãos. O crente sério quando sai da sua igreja não há defame a sua congregação. Não entra não, não entra não, lá só entra crente sério que só vive em comunhão. Não, não entra não, não entra não, lá só entra crente sério que só vive em comunhão. O crente não entra não, lá só entra crente sério que só vive em comunhão. O crente sério fala bem do seu pastor. O crente alegre vive bem com seus irmãos. O crente sério quando sai da sua igreja não há defame a sua congregação. Passou no teto. Valeu, Edvaldo, obrigado. Passou. Ô Darim, agora tá na hora da boate azul, né? Mas peraí,
Deixa eu falar aqui uma coisa aqui. Seu Antônio Anfíbio, Na inteligência, gente. Antônio Fibro. Antônio Cobrinha. não é Anfíbio, Cobrinha, não é? Aqui é o Cobrinha, o Cobra Jararaca. Me diga uma coisa, por que Tonho Cobrinha? Essa história é engraçada. Quando eu era criança, eu era briguento demais, eu era encrenqueiro. E nos anos 75, 80, nos anos 80, tinha um rapaz que morava lá na Vila São José, o Franco, que chamava Zé Cobrinha. Ele era batador, ele era pistoleiro, batava de jeito do caramba. E aí, toda vez que eu brigava em casa, minha mãe me chamava de Zé Cobrinha, porque por causa do homem, né, que era pistoleiro. Era bravo. Bravo! Aí quando eu brigava em casa, mas ô Zé Cobrinha, e pegou o apelido. Hoje em Itaém, ninguém sabe o meu nome. Meu nome de batismo, ninguém sabe. Todo mundo me conhece por Cobrinha. É mesmo, rapaz. E já em São Paulo, ninguém me conhece por Cobrinha. Lá o meu nome é Neres. Todo mundo de São Paulo me conhece como Neres, que é a minha assinatura, Neres. Lá eu sou Quer dizer, conhecido. aqui é uma cobra, lá é... Lá é Neres. Eu tô em Cobrinha, mas eu queria o caso que você falou. Que Não, mas tinha- antes do caso de Tonho Cobrinha, Toca a boate. deixa eu te falar aqui, seu Tonho Perereca, deixa eu falar aqui uma coisa aqui. Não, tô em Cobrinha. Tô em Cobrinha. Próximo modelo, eu vou mandar pro meu amigo Thales, da oficina de Marinho. Deixa eu falar aqui, essa música aqui, eu vi o senhor coreografando e eu lembro do senhor dançando lambada em 1985 Olha, pra você no Clube Social. O senhor requebrava pra caramba, foi na época do fricote, isso confere? É verdade. Agora, eu vi o senhor fazendo, o senhor era um ótimo coreógrafo, né? Eu tinha o pessoal me chamava Luiz Caldas. Que É verdade. Eu dançava fricote, Ah. eu dançava as músicas baianas. Tinha uns principalmente dedinhos. fricote. Tinha uns dedinhos assim, não tinha? Tinha. Como é que era? Como é que era? O nega do cabelo duro. Que Não, gosta de pentear. para. Então vamos ver. Rapaz, Então vamos ver. Não, essa- não, então vamos ver. Você tá querendo que eu dance quem aqui? sabe, pra dar nada. Não, senhor. Peraí. Não, que eu não preparei a câmera para ele levantar. Mas você pode fazer sentado mesmo. Essa aqui tem alguma coisa com você? 1, 2. Ó. Tá valendo? Então vamos lá. Cabeça branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar. Fim de semana ele pega as novinhas e patrocina um churrascão em alto mar. A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental, postando foto na sua rede social. Cheia de pose de patroa, ela é Já chega, rapaz. Essa música aí eu fiz um vídeo e soltei nas redes sociais e pior que bombou esse vídeo aí. A cara de Atenor Rodrigues. Isso foi em 87, né, Tony? Não, foi agora, mano. Do dia do Luiz Caldas. A onda agora é cabeça branca, né? Você pinta o cabelo e já era. A champanhe quem banca é o cabeça branca. Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigas, coroa nunca Mas aparece. é uma verdade essa. Tem alguma coisa verídica aí nessa música, não tem, Antônio? Não, eu fiz um vídeo e soltei nas redes sociais com essa música e bombou. Bombou mesmo. Essa eu vou cantar. Você não tem o vídeo aí não, Miranda? Solta o vídeo aí pra você ver. Rapaz, eu até tem, mas eu queria ver você dançando ela. Ah, para, Miranda. Não, é outra coisa. Solta o vídeo, é melhor eu dançar. Pera aí que eu vou ajeitar pra mim arrumar ela aqui. Mas aí, enquanto vocês estão contando o
carro. Olha o que que tá Sandrinha. pra tua cobrinha, velho? Vai disputar com o Sandrinha. Rapaz. Agora, é o seguinte, nós temos a dançarina oficial do programa aqui, entendeu? E ela quer dançar. Ela falou que tivesse que arrumar um par para ela. Então, olha o tamanho da boca de Negalego. Nem não acertou. Você mata a onça, desgrama. Demais. Então é o seguinte, Sandrinha quer um par. E aí, né? O que você acha? Tonho Cobrinha é solteiro e aí o cara é um dançarino nato, Tonho Cobrinha aí, de dom. Você acha que dá certo? Eu acho que Tonho Cobrinha com ela aqui seria o pai ideal. Tonho Cobrinha e Sandrinha. Já rima, já. Já dupla? É, a dupla. E aí, Tony, topa? Não, meu, eu nem conheço ela, não sei se ela dança. E as minhas danças é mais pra soltar nas redes sociais, mais por brincadeira. Aí essa Sandrinha aí eu não conheço. Bora fazer o desafio aqui. Não é pra você dançar aqui no programa. Você ouça essa música, faz a coreografia dela lá e manda pra nós no vídeo. Ela vai fazer a mesma música, coreografia e mandar pra nós no vídeo. Eu faço, eu mando. Beleza. Combinado aí? Tá Combinado. certo pra você, né? Tá Combinado. certo. Combinado aí. Tenor Rodrigues, o que você achou aí dessa música aí pra ele? Boa demais, porque ele dançar com Sandrinha Pé de Valsa, ela que dançou na banda Tarraxinha, querido, você vai ficar famoso. E ela tá separada do marido, dá um belo papo. Aquele arrumou 18 mulheres pra arrumar 19, pouco. Rapaz. Ô, né, deixa eu te falar aqui, né? Como é que foi o negócio de sua sogra com guarda-chuva? Rapaz, isso fala uma bosta danada, eu não gosto de contar não, bicho. Eu sei não, eu me dá uma. Não bora contar, moço. Eu conto, Miranda, isso aí, Miranda. Conta. O que você acha, Darinha? Conta a história. Conta, né, galera? Conta, mas deixa Toma a água pra Dani você contar. tocar a boate azul aí, depois eu pra me contar. Tá bom. aí, Darinha, Se ele boate tocar a azul. boate azul, em seguida... Você conta, né? Gente, Você não, conta? Negalego vai contar a história aqui que aconteceu com ele, um guarda-chuva e a sogra dele, viu? Depois da boate azul Cuidado desse pininho aí, tá pegando em sua perna aí. Isso, pronto. Isso tá fazendo barulho. Vamos lá, boate azul. Eu vou mandar esse modão pra Thales aqui, que trabalha com o Marinho, muito amigo meu. E ele assiste o programa, viu, Ney? Falou que é fã seu aí, de Divaldo. É mesmo? Me parou lá pra falar, falou, Dario, o dia que você for no programa, manda um alô pra mim. Thales. E a galera lá de Teoflotano que tá lá pediu essa música. Boate Azul é um hino, né? Todo lugar que você vai cantar, as pessoas pedem pra cantar Boate Azul. E é mais ou menos assim, ó.
Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais, não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Obrigado a vocês. Chora viola! Olha. Chora viola! Ô Miranda, eu queria o caos que você pediu de eu contar na sogra minha, é um caos assim, muito triste. Ah, meu Deus. E eu assim, eu sou um cara bem teimoso. Ah, meu pai. Eu sou réu, confesso, meio confesso, eu sou teimoso demais. Ei. E aí, rapaz, formou um chuvão lá na roça. Olha pra você ver. Ai, meu Deus. Formou um chuvão lá na roça e minha sogra tava lá e tem uma moto, eu tenho 2 motos por sinal. Peguei a moto, minha Bros, parti mais a sogra minha na garupa e eu vim meio, assim, uns 60 por hora, 70. A estrada boa, rapaz. Sei. Essa chuva transformou em tempestade, vento. É que E a minha sogra, Miranda, ela vinha É que tá fazendo uma obra aí na sua... Ela vinha com guarda-chuva. Ela vinha E com aquele guarda-chuva. ventão bateu e aquela chuva, aquela librina, ela abriu o guarda-chuva. Ei, foi atrapalhação. Ai, Quando ai. ela abriu a guarda-chuva, Miranda, Miranda, quando ela abriu a guarda-chuva, o guarda-chuva, ela segurou no guarda-chuva e o guarda-chuva arrastou ela, Miranda. Ai, meu Deus do O céu. guarda-chuva arrastou ela subiu. Aí Ah. esse guarda-chuva aberto, ela segura o guarda-chuva, Miranda. Aí ela segura o guarda-chuva Ui. subiu. Ô Miranda, e eu aqui parei a moto e torcendo para ela soltar o guarda-chuva aí de acho. A minha sogra não soltava o guarda-chuva, Miranda. Meu Deus do céu. E esse guarda-chuva, moço, e esse guarda-chuva, essa sogra minha subiu, rapaz. E subiu. E ela não soltava esse guarda-chuva, vai não sei quantos metros de altitude para cima. Ô Miranda, eu não sei não, mas eu acho que se Tom Cobrinha, ou Darinho, ou Negão da Mala aqui, algum de vocês se viu, eu não sei pela direção que ela foi, e a diacho da sogra Ué, não né? soltava o Isso foi que dia, né? Hã? Isso foi que dia? Foi a semana passada, agora essa chuva que deu, agora essa trovoada, moço. Ela subiu no guarda-chuva? Foi, moço, foi outra coisa. Mas você não vende esse guarda-chuva, não? Quem viu essa sogra? Quem Quer comprar viu, esse moço, guarda-chuva? uma mulher aí com guarda-chuva, aí, ela tem assim, uns 40, 50 anos de idade, com guarda-chuva. Você quer que devolva só o guarda-chuva, né? É minha sogra, A sogra sogra, vai Miranda. ficar pra ele. E outra coisa, e esse guarda-chuva, Miranda, o diacho do guarda-chuva, manteve aberto e a ventania puxou ela, Miranda. Eu acho, não sei não, que do Vale de Jequitinhonha aí eu já botei jeito a procurar e tudo, e ninguém deu informação. Agora eu penso, jeito, alguém aí que está nos assistindo, do grupo, alguma pessoa aí dos grupos aí que está nos assistindo, que sabe de notícia que viu uma mulher dos 45 a 50 anos, Com guarda-chuva? É minha sogra, Acionar o gato? é minha sogra. Fica acionando. Dá notícia pra mim, porque é o seguinte, Eu acho eu que. pedi a sogra minha, Amanhã amanheceu uma filha lá na sua casa querendo comprar o eu guarda-chuva. não sei não, outra coisa, você não viu aí uma mulher passando no guarda, segura o guarda-chuva não? Nem galego, Empurrando por aí, você- o avião de Maria Mendonça caiu que bateu em um guarda-chuva. Foi. Foi isso. Tá lá em Minas. Foi, provocou um acidente do avião, foi o guarda-chuva, sua mulher. Se o avião bateu no guarda, ô Miranda, Se então for é o uma seguinte, sogra que derrubou Maria Mendonça, E foi, tem se uma- foi pro Vale do Jequitinhonha, Você tem subiu uma- pro Vale do Aço. Valor. É. Deus do céu. Foi. Ô, Dona Cobrinha, então você viu essa notícia do ar que bateu o Eu avião vi, no- passou no Datena, que o avião de Maria Mendonça bateu no guarda-chuva e caiu. E a véia tava dentro. A água da cachoeira levou a véia. Foi. Aí já tá. E fala pra você que aqui resolve. Agora me deu mais tristeza agora. Agora me deu mais tristeza. Então quer dizer, Dona Cobrinha, que a minha sogra, que na verdade derrubou o avião da cantora. Pois é, né, cara? Rapaz, Miranda do céu, não É, aguento agora- mais desse, não. agora já Vou era, programa né? Derrubou o desgramado desse avião, a programa. cantora E eu tenho que contar partiu. esse caso desse programa ainda. Vamos acabar com esse programa, Miranda. Não programa infusado, só dá trabalho a gente. Olha, Eu vou chegando aqui, você fala que a pilha do se alguém, violão se alguém encontrar deu defeito. uma senhora aí com guarda-chuva, é a sogra de Negalega. Entregar onde, né? dos 45 a 50 anos de idade, me entrega na Fazenda Santarém, que lá era bem zelada, Miranda.
Entrega só o guarda-chuva, fica com a sogra pra ele. Né? Não, mas... Ô, Ney, você tá preocupado com o guarda-chuva ou com a mulher? Eu tô preocupado com os dois, porque o guarda-chuva era bem caro também, viu? O cabo do guarda-chuva era de aço níquel. Mas me falaram que na hora que você chegou em casa, né, sua mulher perguntou: ô, Ney, cadê o guarda-chuva? Eu falei, E o moço, guarda-chuva? sua mãe subiu com o guarda-chuva e não teve jeito mais não. E agora o Tecobrinha tá falando que o avião bateu no Tecobrinha tá falando. Olha, galera. Eu ri, mas não é de rir, não. Olha, você tem algum guarda-chuva pra me vender? Eu preciso de um guarda-chuva desse, ver se algumas mulheres minhas sobem também. Mas se você achar o guarda-chuva com a sogra minha, eu te peço o guarda-chuva. Me empresta, Ney, que eu quero... Eu quero colocar algumas mulheres minhas pra subir. Mas não é coisa de não. Então a minha sogra derrubou a cantora. Com dia de bye-bye dentro. O guarda-chuva ganha da mulher grávida, como da Marusa subir. Rapaz, esse guarda-chuva também, o Tecobrinha pode usar mas no guarda-chuva não acho guarda-chuva, não achei minha sogra, tem hoje nem guarda-chuva. O Tecobrinha pode usar pra Vanusa, né? Vanusa, Marusa. Marusa, vou comprar um guarda-chuva pra Marusa subir. Ô, Ney, você é bom de piada. Qual a diferença de Vanusa? É Marusa? Marusa. De Marusa pra um bolo queimado. É? Qual a diferença de Marusa pra um bolo queimado? Qual a diferença? A diferença é Marusa? Marusa pra um bolo queimado. Bolo queimado. Rapaz, não sei não. Fala pra mim. Porque se tivesse tirado o bolo um pouquinho antes, não tinha queimado. Se tivesse tirado um pouquinho antes, também Marisa não tinha ficado queimado. Marusa. Eu Ô, Marusa, um abraço, tô achando Marusa. que os guarda-chuva Mas eu quero mais, né? Agora eu quero que o Tecobrinha conte o caso meu em São Paulo. Como é que é? O Tecobrinha tem um caso meu que ele quer contar em São Paulo. Como é que foi, Tonho, esse caso lá em São Paulo? Ô, Miranda, antes de contar o caso, esse caos de galego, vou mandar um abraço para Rodomark. Rodomark é patrocinador de vocês aí. Sim. Um grande amigo meu, empresário, Rodomar Correia. Um abraço, meu irmão. Mandar um abraço para meus filhos, para minha mãe, meus irmãos, Sandra, Bira, Careca, todos, irmãos, sobrinhos, todos. Então, meus netos. Então, vou contar o caso de galego. Miranda, eu trabalhava de motorista e aí eu estava parado no Brás e os passageiros embarcaram no ônibus. Terminou de embarcar, eu fechei a porta e arranquei o ônibus. Quando eu saí com o ônibus, eu vi uma pancada na lateral do ônibus, batia forte, pá. Eu parei. Vi um rapaz correndo da porta dianteira, bateu no vidro, eu abri, era Ney Galego. Motorista, abre a traseira aí que eu colocar meu saco. Mandou logo abrir a traseira? Mandou eu abrir a traseira para colocar o saco. Eu falei, sai fora, rapaz, abrir a traseira, colocar saco, caramba. Aí ele, não, moço, eu tô com queijo aí, eu preciso colocar o queijo no ônibus. Tá bom. Eu falei, abri a porta, ele colocou 2 isopor carregados de queijo. E ele estava com a esposa dele, na época ele era casado com essa senhora. É a mãe de Lutz. É a mãe de Lutz. Foi. Aí, Sirlene, entrou ele e Sirlene com dois isopor de queijo e colocou dentro do ônibus. Colocou dentro do ônibus. E o ônibus lotado, cara, lotado. Não andei mais que 1 quilômetro. O semáforo fechou, pisei no freio, o queijo, os 2 isopor abriu e virou, e o queijo Ney Galego saiu de desse ônibus caindo pra lá, e Ney Galego gritava, pega meu redondo, eu quero meu redondo. E o povo correu, esse cara é de onde, rapaz? Desceu de algum interior. Ney Galego, pô, pelo amor de Deus, pega meu redondo. E o povo pegou os redondos de Ney Galego e colocou tudo no isopor. E essa história foi muito engraçada, que antigamente o povo falava que era redondo. E esse caso que contou foi verídico mesmo, verdade mesmo. Agora, só que esse caso que ele me contou aí me deu tristeza, Miranda. Sabe por quê? Porque esses queijos, eu comecei a vender queijo em São Paulo e eu ia amarrar a mulher vender, a mãe de Lutz. E nós malandros me tomamos a mulher. Ney Galego vendeu o queijo e perdeu a mulher. Eu fiquei só com os queijos, pedi a mulher. Não é só de Barão que eles tomam não, viu? Não é só de Barão Ribeiro, tomou minha também. Ô Darinho,
Vem cá, como é que tá lá o Água Fria, velho? Bom demais. Tá bom? E as jogatiricas, tem visto alguma delas lá? Agora eles estão tão difíceis da gente ver. Elas está difícil agora, porque tem a ocasião que elas passam, Sei. e agora essa época agora elas não estão passando. Não estão passando, não? Não. Ué, Né, você nem falou que você passou lá no Rola esses dias? Eu passei por lá esses dias, mas lá é o seguinte, ô Dari, lá tem viada? Não, viado tem aqui, tá? A gente de vez em quando vai. Ué, Darinho, mas lá não tem esses bichos assim não, né? Isso aqui tem tipo disso. Tá certo. Olha, Miranda, sim. falando de bicho e de viado e de jaguatirica, eu queria contar o caso de Godinha e o Jaracuçu. O que foi? O que aconteceu? Rapaz. Mas deixa eu vender aqui o peixe aqui, entendeu? Eu quero agradecer aí um patrocínio especial de Dr. Eduardo Astória, entendeu? Eu não sei se você conhece Dr. Eduardo Astória, é filho de Itaém, assiste o nosso programa em Joinville, Santa Catarina, ele é médico, está nos assistindo nesse momento. Um abraço aí, Dr. Eduardo Astória, Deus abençoe. E cara, não tem como agradecer, eu fiquei emocionado. Eu não o conheço pessoalmente, mas ele falou que é daqui de Itaém, é da família Astória. Meu amigo. É seu amigo? Meu amigo, ele é filho de Zé Astória. Olha. Ô Miranda, eu conheço desde menino. É. Desde criancinha eu conheci ele. O pai dele tinha uma sorveteria, de frente hoje é a rodoviária. Zé Astória. Zé Astória. E de criança, o Eduardo, o Eduardo, ele já era um menino assim, diferenciado. Como assim? Estudioso, e já era um menino que a gente já sentia nele a bondade nele, de ajudar as pessoas. Então a medicina para ele foi eu achei a formatura ideal, a profissão ideal. Ok. Porque de criança ele já era diferente dos outros irmãos, por sinal. Nós temos aí também o patrocínio de Romeu Gazinelli. Romeu Gazinelli hoje nos patrocinou mais uma vez e possibilitou que a gente pudesse trocar esse equipamento aqui, que é a mesa de som. Você está vendo que ela está dando um eco, porque ela já está sobrecarregada. Então, como a gente não tem um espaço aqui ainda adequado para receber os cantores que querem vir, eu tive que comprar uma mesa nova e Romeu Gazinelli complementou o que o doutor Eduardo Astória nos patrocinou. Também Tiago dos Estados Unidos, esse programa está no ar porque o doutor Tiago paga a internet e nos ajuda aí constar. Lutz, seu filho também, olha, tá chegando 2 pizzas aí, patrocínio de Lutz. Também mandar um abraço aqui pro Brothers Beer também, que mandou aí também um negocinho para os meninos tomar aí, um refri. O Brothers Beer, você aí de casa que estiver precisando dar uma refrescada, afinal chegou o final de semana, o cabelo branco precisa, né, relaxar. Então pode ligar lá no Brother Beer, que eles entregam a sua cerveja, o seu refrigerante, geladinho, tá ok? Brothers Beer, eu não sei falar direito. Rodomar Corrêa, mora no meu coração, já foi falando. E Mau é de Portugal. Mau, cara, você não sabe o quanto a gente fica feliz em saber que você nos patrocina. Há muito tempo que você não está aqui na terrinha. Falou, né, que vai mandar pra gente o notebook pra gente poder fazer o programa ao vivo nas ruas. Nossa intenção. E o primeiro eu vou fazer, vai Darim. Nós vamos fazer. Primeiro em Darim. Inclusive, seu Perereca, ele vai fazer. Cobrinha. Desculpa. Inclusive, o objetivo do nosso programa é fazer o programa na rua. Para fazer na rua, a gente precisa de uma série de equipamentos, notebook, e é isso que a gente está tentando fazer. Nós vamos para a rua. Nós vamos fazer tipo almoço à brasileira, nas churrascarias, aonde o povo estiver, nós vamos. Nós queremos levar aquilo que a gente tem. Inclusive, o senhor já está convidado para voltar aqui, que nós vamos contar histórias da gincana, trazendo as fotos, os vídeos, que nós não tivemos tempo hoje. E eu tenho outro caso para contar, vou contar no próximo programa. Eu e Dino Mendes, Rodomarque, Zé Bill,
fomos para Porto Seguro. É um caos muito engraçado, muito bonito. É muita história. Mas eu vou contar tem essa história no próximo programa. Aí, no próximo programa, então. Ô Miranda, eu queria também mandar um abraço e um alô para o Wesley. O Wesley é um grande operador de escavadeira que mora em Palmópolis. Pois mande. Para ele e para o filhinho dele, um grande abraço, que Deus abençoe ele, entendeu? E queria mandar um abraço para todos os ouvintes. E queria contar o caso do Rumãozinho hoje, Miranda, que está fazendo... Sandra Açúcar pedindo para a cobrinha dançar Luiz Caldas, mas hoje não vai dar. Vamos deixar para o próximo programa que ele vai vir, vai dançar Luiz Caldas. Tem muita gente nos assistindo aqui, viu? Gente, perdão, não vai dar para falar de todo mundo aqui, entendeu? Bom, e a gente já está quase terminando nosso programa, porque o que é bom dura pouco. E aí o seguinte, bora lá, Nen, fala aí seu caos. Ô Miranda, eu queria contar o caso do Rumãozinho, que está chegando a 1000 inscritos, e aí é o seguinte, vai dar tempo? Ou deixa para o próximo programa? Não rola mais não. Nen, veja bem, nós estamos às vésperas de uma CPI, do caso de Rogerão e Bye Bye. O povo quer esclarecimento. A gente faz aqui o que o povo pede. Claro. Certo? Por exemplo, eu tenho minha opção partidária. Todo mundo sabe em quem eu voto. Eu só não tenho time de futebol. Ainda não tenho. Né? Agora, eu não sou radical. Entendeu? Eu acho que as questões é a gente respeitar A e B. Também não sou partidarista. Eu sou patriota. Agora, veja bem uma coisa aqui. A questão de Rogerão e Bye Bye precisa ser resolvida, cara, porque são duas pessoas amigas de Itaém e não podem ficar de mal com o outro, principalmente porque são telespectadores. E eles tentaram ajudar, né, todos os dois. Tentar ajudar. Então, pode deixar a opinião aqui. Inclusive. A minha, a de Tony Cobrinha, a de Darim, a de Atenor ali, a sua. Inclusive, o Bye Bye diz que se encontrar o Rogerão vai morder a orelha do Rogerão. Tá. E o Bye Bye não atendeu o telefone nosso. Não atendeu. Não atendeu o telefone nosso. E o Bye Bye deu o telefone nosso. E o Bye Bye passou a mensagem só aí, mas não atendeu o telefone. Não atendeu. E o Rogerão atendeu o telefone, por sinal falou aí, deu o depoimento dele. Mas eu acho que isso aí cabe a CPI mesmo. Quer ver o Bye Bye? Deixa eu ver se tem aqui o que o Bye Bye falou, rapaz. Deixa eu ver se tem aqui. Cabe a CPI mesmo. Não, é o seguinte. Uma CPI e chamar o Wilson Tupete para ser o relator. Só dá certo se tiver junto. Ó, Marilene está assistindo na TV. Marilene de Negjó. Você conhece? Negjó é meu brother, gente boa, meu amigo. Ô, agora tá assistindo, Cobrinha? Fala aí. Eu vi nos Negjó, um abraço, Negjó. Isso. A gente boa demais. Nos grupos hoje, Godinha. Miranda, o povo cogitando a gente trazendo o programa Toquinho Correia. Aí eu falei, Miranda, isso é com Miranda, tem que ver com Miranda. Rapaz. Entendeu? É o povo que pede, né, velho? É o povo que mede. É o povo que pede. Tem que aí fazer uma baixa assinada aí. Igual o Elis Reis, nós exigimos 100 inscritos, né? Toquinho vai ter que pelo menos 300 inscritos, né? Pra gente trazer Toquinho aqui. Mas veja bem. O Bye Bye, eu vou colocar só um trechinho aqui que o Bye Bye começou a falar com a gente aqui e depois parou, entendeu? O Bye Bye, né? Presta bem atenção, vou tornar a falar de novo, viu? Eu não gosto de cachorrada, eu sou eu. Não gosto de cachorrada. Entendeu? Eu tinha falado dessa família lá, entendeu? Eu sou de lá, mas eu não sei, eu não conheço a pessoa, mas tudo bem. Tratei ele como um amigo, uma pessoa pra mim legal, especial. Presta bem atenção no que eu tô falando, viu? Eu não entendi nada do que ele tá falando. Também não. Isso não é depoimento. Então não, isso não é depoimento. Apurar os fatos, né? Ele falou... Apurar os fatos. E aí é o seguinte, então eu acho que tem que... O que você acha aí, Tony? Eu acho que eu confio mais na versão de Rogerão, que ele teve coragem de ligar e falar ao vivo aí com a gente. Então, para mim, Rogerão, eu confio mais na versão de Rogerão. Temos um voto para Rogerão. E aí, Darinho? Eu não conheço nenhum dos dois, mas o Rogerão foi muito claro. E, né, acho que o cara não pode correr, tem que falar, né? Conversar com a gente. E Antenor, o que você acha?
Eu voto também, fico com as menções dos colegas, voto para Rogerão, porque Rogerão é amigo particular da gente, então também voto para Rogerão. Você vota para Rogerão. Porque Rogerão foi aberto, disposto a colocar a posição dele, né? E aí, né? O que você Eu fala? acho o seguinte, a minha opinião é essa, eu acho que para apurar mesmo os fatos, a gente tem que convocar aí o juiz, né, o promotor, Ah, o não, delegado, a CPI. oficial de justiça e convocar uma CPI mesmo, para Não. apurar onde que esse dinheiro realmente está. Não. Porque tudo bem, Rogerão se pontificou aí, né? Ah. E deu o depoimento dele, atendeu o telefone, Sim. mas até agora não sabe onde que esse dinheiro, o paradeiro desse dinheiro. Será que não está no guarda-chuva dessa sogra minha? Se tava no avião e sua sogra derrubou o avião, aí lascou tudo, entendeu? Darinho, dá pra tocar mais um aí? Ontem o cara que casou 18 vezes aqui, tem aquela questão que o casal, às vezes quando não está batendo muito bem, chega um ponto que tem que dizer, decida. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar, é hora de abrir o jogo. Nosso amor está indo água abaixo, se deixar virar relaxa, temporal apaga o fogo. Porque você não olha nos meus olhos, seu beijo não tem o mesmo sabor, os seus carinhos não me fazem dormir, nem soa quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinho, na hora do jantar me diz que já comeu, não vê novelas e nem o som, diz que não tem nada bom e que satisfaz o ego seu. Você se esqueceu que dentro dessa casa eu existo, que em 82 casou comigo, por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomodo, pra te fazer feliz fiz o que pude, mas o incomodado é que se mude, você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido. Desse jeito não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Eita. Tony, Bom demais, grande Darinho. seu Darinho é um dos maiores colaboradores desse programa Exatamente. hoje, dessa cidade. Seu Tony da Perereca, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor aqui. O senhor tem uma filha que é cantora, né? Eu tenho uma neta, mas eu tenho cobrinha, não tem nada de ver. Minha neta é cantora, ela fez a abertura da Olimpíadas no Rio de Janeiro, ela canta rap, MC Sofia, quem quiser seguir ela aí nas redes sociais, MC Sofia. Diz pra ela que a gente está mandando aqui um abraço enorme, que eu não sei se ela está assistindo, mas quando ela puder vir à nossa humilde cidade, o convite está estendido para vir o nosso humilde programa também. Ô Miranda, MC Sofia, eu não acredito que ela está assistindo hoje, que ela tem um compromisso hoje, tinha a agenda dela hoje, mas eu passarei sim esse abraço que vocês do programa estão mandando para ela. Minha filha Potira, que é assessora de Sofia, eu acredito que ela está assistindo e passa também esse abraço para a Sofia. E ela vai vir passear aqui, ela vai vir aqui no Prado e vou trazer ela no programa aqui. E ela gosta muito do interior da Bahia, gosta muito de Itaém, ela já veio em Itaém e ela vai ter um show dela de 22 ali do lado de frente o Parque Água Branca, Em São Paulo. Vila Country, não tem a Vila Country? Ela vai ter um show. E aí vocês que Em São Paulo. gostam muito em São Paulo, na Avenida Matarazzo, ali de frente do Parque Água Branca. Fica do lado
da Vila Country. Ela vai ter o show lá o dia 22, se eu tiver alguém assistindo. Não, na realidade ela é sua, Minha sua neta. neta? Minha neta, é. Rapaz, e qual é a sensação de ser avô de um artista assim, já com essa carreira alavancada? Como é que é? É bom demais, cara. Eu só tenho que agradecer a Deus. Pelos cabelos brancos. Da família, encontrar, aparecer, né, ter uma neta cantora e ela é muito humilde, já foi muito sucesso, mas a origem dela, ela é muito familiar. Tá, ela deu emprego para minha outra filha, Potira, é assessora dela. A mãe dela é assessora jurídica, é advogada. E minha ex-mulher, trabalha também na produção. Então ela deu emprego à família toda. A mãe Então, dela, né? bacana. Tem muitas vezes, né? Ninguém sabe qual das vezes. A mãe dela, né? A mãe dela chama Camila. E a irmã de Camila, Potira, e a minha ex-mulher, Lúcia. Ô, Tony, mas você casou 18 vezes e teve 16 filhos. Saiu, cantou e tudo, não saiu nenhum Ronaldinho, um Romário, não, assim, futebol. Não, só cantora mesmo, jogador de futebol não apareceu nada. Tem Cauã aqui, Cauã também bateu uma bolinha, mas não chegou a ser profissional, não. E seu irmão era um cara de bola, o Eltim. O Elton é muito bom de bola. Jogava Só muito. eu que não sei jogar nada dele. Inventava. Eu só sei jogar baralho, mais nada. Eita. E aí, Miranda, vamos fazer a saideira, né? Ó, vamos, Yane. Ô, Miranda, não tem... Vocês têm espaço aí para poder falar o que vocês Ô, quiserem. Miranda, venha bem. Eu queria contar o caos do Romãozinho, mas primeiro, Hoje não vai para dar, contar esse não. caos, tem que fazer a oração. Eu acho O caos que não dá vai- tempo. Hã? Não vai dar tempo, não. Não dá tempo. Ou então, antes de fechar o programa, Miranda, antes de vir para cá, pediram para me mandar um abraço e você vai saber que essa pessoa é uma grande amiga em Itaé, está investindo em Itaé, é Keida Açúcar, minha irmã. Ela está sempre vindo aqui, ajudando o povo de Itaé, e ela mora nos Estados Unidos. Um abraço, Keila. Abração aí, meu irmão Birajara, que está com a família em Pernambuco, passeando em Pernambuco. Um abraço, Bira, abraço para Sandra, Wellington, Keila, Cristina, Stephanie, toda minha mãe. Um abração e só e só. Um abraço também para Miranda, Negalego, meu amigo aqui, Valeu. muito cantor, o Negão da Mala, que eu gosto de falar, o popular, o Negão da Mala, gente boa. Um abraço. Né? Queria mandar um abraço para toda a família Açúcar, né? Que está nos assistindo. E os que não estão assistindo também, que da família Açúcar. Isso é bem. O pessoal do cemitério, você não manda abraço, não? E mandar um abraço também a todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Os que estão nos assistindo. E também agradecer aqui a Negão da Mala, a Dari Júnior, Tony Cobrinha, né? Pela presença. E que Deus abençoe a todos. Sim. Muito obrigado. Também quero agradecer a Deus, nós estamos aqui pela quarta vez que abriu a porta desse programa, que me alavancaram no meu sucesso. Quero agradecer ao senhor Edivaldo, uma pessoa séria, hospitaleira, que tem uma conduta benevolente para que eu esteja aqui. E agradecer Negalego e mandar um abraço também para meu amigo Rodomarcos Correia, Sandra Açúcar, sempre tomei café lá, Dazinha, minha amiga sincera, que pediu também para me dizer o nome dela. Valeu, Daz, gosto de você de coração. Sandra, você mora no meu coração, não paga aluguel. Tony, uma pessoa sincera que está junto comigo. Dário, toca demais e canta muito, está convidado para participar do meu show. E os meninos também que trabalham com o Edivaldo Miranda. Buru, vamos dar um apoio para ele, dar uma palhinha para eles também, que está aqui trabalhando, colocando os microfones. Valeu, crianças, valeu. Muito obrigado. Você falou de um lugar para colocar o pessoal de rua. Como é que é o nome? Eu esqueci. Alberto Varela. Peraí, né? É um local que põe. É interessante isso aí, o projeto. Interessante. A igreja metodista sempre tem esse jeito. Ao quê? Alberto. Alberto não. Albergue, é isso aí. Albergue, né? O nome é albergue. Interessante. Darinho,
suas considerações. Eu só tenho que agradecer o carinho que vocês têm comigo, Antenor Rodrigo. Obrigado, rapaz pai. que eu tô conhecendo aqui agora. Tá chegando A uma família pizza aí no principal. patrocínio de... Quem é o patrocinador da pizza hoje? Lutz Brandão. Tá chegando aí no patrocínio do Lutz Brandão, uma pizza pra gente se deliciar. Darinho. E eu queria agradecer a todos que assistem, todos que se inscreveram no programa. Meu amigo Romeu Gazinelli, estou vendo ali, ele patrocinou aí muito bem. Camarada que eu tenho amizade com ele. Mesmo tanto que eu tenho amizade com o Antenor Rodrigo, eu tenho com o Romeu Gazinelli. Obrigado. Tenho com o Rodomar, tenho com os meninos aqui. E agradeço pelo carinho que eu tenho pelo povo de Itaém, de uma maneira geral. Birajá, Salomão, Covelho da Conceição, Batinga, todos do município de Santa Rita, Franco. Eu sou um camarada que, graças a Deus, eu tenho muitas pessoas que têm muito carinho comigo e é recíproco. Eu tenho também com essas pessoas também. E um abraço para você, meu irmão Thales, ontem mandou lembrar, e todos que estão lá também, o Teoflotino que está lá e mandou. E aí eu não sei se vai poder cantar a saideira, mas eu estou mandando um abraço para todos vocês. E agradeço vocês de coração. E sempre que precisar, eu vou estar aqui. Antes da saideira aí, deixa eu falar aqui para vocês. Olha, gente, no próximo sábado a gente vai estar recebendo aqui a equipe do Polo Universitário de Itaém. Tem aqui o Xandrel e o Joinha. Vai estar contando alguns causos aqui. Tem alguns causos, por exemplo, da família Corrêa, que o Xandrel vai contar. E é muito engraçado, da família Corrêa. Então a gente já tratou de algumas famílias aqui, agora é a vez da família Corrêa, e o Xandrel vai estar contando esses casos para nós, e também o Joinha também, que tem muita história para contar, vai falar de umas região aí, segundo ele, e desde já a gente vai comer a feijoada lá de Rogerão, lá em Seu Eufrásio. Malaquia. Lá em Malaquia, Seu Eufrásio. Casa de Malaquia. E o próximo programa a gente vai desvendar o mistério aí, a CPI, né? Vamos ver se está a CPI. Aqui, por unanimidade, deu o caso como encerrado, né? Aqui já deu o caso como encerrado e deu ganho de causa para Rogerão aqui. Entendeu? O programa, né? Aqui você viu que são 5 aqui, né? São 5 ministros aqui. Então, olha, só para você ver. Quer ver? Se eu estou em Perereca, o senhor votou em quem? Estou em Cobrinha, votei em Rogerão. Rogerão. Votei não, eu acredito que o Rogerão está falando a verdade. E você, Dário Júnior? Eu vou com o Tony também, eu acredito que o Rogerão está falando a verdade. E Antenor Rodrigues? Eu vou com o Tony Dário, porque Rogerão dispensa comentário. Pronto, né? Nós somos voto vencido. Não tem CPI não, foi ganho de causa para Rogerão aí. O programa deu ganho de causa. Rogerão, um abraço, meu rei. Mas espera aí, mas é o seguinte, só que ganho de causa para o Rogerão, mas não teve ninguém para defender o Mamal. O Mamal não, o Bye-Bye. Não, a CPI não vai ser mais para apurar a questão, vai ser para apurar por que Bye-Bye fez isso aí, ofendeu, por que ele ofendeu. A CPI não é mais. O Rogerão já está inocentado por maioria absoluta, agora é a questão de saber qual é o problema do Bye-Bye e talvez até extraditar ele de volta, entendeu? O Brasil. Trazer Bye-Bye de volta. O Brasil. Aí nós vamos entrar em contato com a Polícia Federal e ele será reconduzido para poder prestar depoimento. É isso aí. Então, mas o Bye-Bye também pode contratar um bom advogado e entrar também aí sola, né? Aí isso aí já é um problema dele, né? O Rogerão acredita que isso vai dar em pizza. Mas aí a saideira com o negócio. Gente, um abraço, beijo no coração para todo mundo aí. Seu Tony Perereca, muito obrigado pela sua participação aqui. Entendeu? Estou em Cobrinha. Oi, Edivaldo. Eu esqueci de mandar um abraço para a Aviação Gato Preto, onde eu trabalho há 14 anos. E os funcionários de lá é uma família. Um abraço para todo mundo aí da Gato Preto, especialmente a Marta. E foi uma grande secretária minha lá. Secretária é o que você vai fazer, né? Um abraço, Marta, um abraço, Jaqueline, todo mundo da Gato Preto aí. Valeu. Vamos de secretária então, né? Eu queria mandar um abraço para Jurandir também, que ele assiste sempre lá. Meu filho Sade, Sorato, Soraya, meus netos, todos que estão assistindo, Samília, Maria Luísa e a galera toda aí. Eu tava com uma nova aqui, hoje eu tô cantando só as notas que vocês nunca ouviram aqui. Vou cantar, depois eu posso cantar, secretário, outro dia. Toda noite a mesma coisa,
nosso amor é lindo. Te amo e você me ama. Para a chama, a gente tem que se entender. O nosso amor é lindo. Te amo e você me ama. Não deixe apagar a chama. Não vivo sem você. Nosso amor é lindo. Te amo e você me ama. Não deixe apagar a chama. A gente tem que se entender. O nosso amor é lindo. Te amo e você me ama. Não deixe apagar a chama. Não vivo sem você. Obrigado, galera. Valeu, menino! Bom demais! Bom demais. Eita! Até a próxima. Final, um grande Deus abraço a todos quiser. vocês. Muito obrigado pelo carinho. Valeu. Desculpa porque sozinho não tem quase graça o violão, mas Valeu, Dário. a gente faz, né?